E aí, gente, como é que vocês estão? A gente está aqui no nosso desafio de diariamente estar presente junto com você, tentando ser bênção enquanto você passa por esse momento de grandes incertezas e inseguranças. Eu queria continuar falando com você sobre sintomas de algumas doenças que existem na nossa sociedade e que são muito mais antigas do que essa doença causada pelo Covid-19, mas que os seus sintomas se tornam muito mais nítidos nesse momento de crise em que a gente está passando. A gente já falou aqui nesse canal sobre medo, sobre ansiedade, e hoje eu queria falar sobre uma outra pandemia tão antiga quanto a humanidade, que é a falta de empatia, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Os sintomas dessa doença, eles são notáveis hoje, mas são notáveis em todos os tempos, em todas as eras e gerações. Isso é verdade hoje, mas isso também é verdade ontem. Isso é verdade no Brasil, mas é também verdade em qualquer parte do mundo. Isso é verdade agora, nessa pandemia, e muita gente em quarentena, mas é também verdade na segunda-feira passada, na fila da integração, no Big Brother, nas disputas, na fila para a senha. Isso é verdade em qualquer situação, e tão antigo quanto a humanidade. A gente recebe algumas notícias de que em alguns países, em alguns locais, o governo está tendo que limitar a quantidade de compras nos supermercados, porque as pessoas simplesmente esvaziam as prateleiras sem pensar em quem vem depois. A gente recebe notícias de preços de remédios e do álcool em gel chegando a níveis absurdos, notícias de fornecedores que retêm mercadorias para poder se aproveitar numa possível escassez e alta de preço. Enfim, notícias de que enquanto tem gente desesperada e correndo de um lado para o outro, tem gente que lucra com a ansiedade e com o pânico das pessoas. Como diz aquele ditado, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço para esse pessoal, né? Toda vez que a gente percebe de que não tem recursos para todos, é muito mais fácil romper os freios morais e agir de modo egoísta, porque se não tiver para todo mundo, tem para mim. A pessoa pensa, se eu não agir desse jeito, outra pessoa vai agir desse jeito e eu vou perder essa oportunidade. Mas como é que um cristão deveria agir? Qual a atitude esperada de um discípulo de Jesus no meio dessa situação? A gente precisa ser lembrado de que o discípulo de Jesus, ele é um cidadão deste mundo, mas ele está inserido num outro tipo de realidade. Não é a matriz de valor que hoje opera no mundo que guia as atitudes de um discípulo de Jesus. Ele está inserido numa realidade chamada Reino de Deus, onde o polo moral é diferente, onde os valores são diferentes. O reino de Deus é um reino que muda os status, porque o próprio Evangelho, ele trata sobre Deus mudar o seu próprio status, se fazendo homem, morrendo como um escravo, fazendo de si mesmo um pecado para a salvação da humanidade. Perceba que esse padrão de amor que existe no reino de Deus é revolucionário. Não revolucionário no sentido de alarme, mas de uma revolução que acontece de casa em casa. Os vizinhos começam a comentar, a comunidade em volta começa a perceber. Porque Jesus disse, lá em João capítulo 13, 35, de que o sinal inegável de que de fato somos discípulos de Jesus é o amor. Jesus colocou um selo de identificação de que de fato somos seus discípulos. E esse selo está no modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando nós amamos uns aos outros, assim como fomos amados com Cristo, fica inegável para qualquer um de que de fato somos discípulos de Jesus. A Bíblia diz para a gente em Romanos, no capítulo 12, versículo 14 e 15, diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem,
alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. No versículo 17 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Não se trata simplesmente de fugir de atitudes do mal, mas um esforço para ter atitudes de bondade. Meu querido, nada é mais revolucionário do que o amor de Deus revelado nas nossas atitudes e relacionamentos diariamente. Nada é mais revolucionário do que o amor de Deus revelado nas nossas atitudes diariamente. Então você está assistindo esse vídeo, chegou até o final, transforma isso em prática, cara. Porque, como já diria o poeta, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Deus te abençoe.